Jó capítulo 15. Elifaz responde ao Jó. Mais uma vez, esse amigo dele aqui responde. Então Elifaz de Temã respondeu: responderia o sábio com ideias vãs ou encheria o estômago com vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discursos sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. Ele está falando que o Jó está errado. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. Ele está acusando Jó. É a sua própria boca que o condena e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Ele está falando, você está mentindo, Jó. Seu próprio lábio que está depondo contra você. Gente, eu tenho dó, sabia? Do fundo, olha, de verdade, eu tenho dó desses amigos dele, porque eu falo, eu já devo ter feito isso alguma vez, eu já devo ter sido assim, julgadora. Gente, nós somos assim, né? Não me deixa sozinha. De novo, gente, não é possível que só eu que já julguei alguém, gente, sem saber. Você nunca fez isso? Você nunca tirou suas próprias conclusões? Não é possível. Graças a Deus pelo Elifaz, que ele era sem noção, para a gente aprender com o erro dele, o que não fazer. Porque ele está falando com tanta certeza aqui, algo que ele aprendeu, só que ele não está buscando ao Senhor, esse é o problema. Ele tinha que buscar o Senhor, para o que ele fala nessa situação, ele não falou, não buscou. E aí ele está falando com tanta certeza aqui para o Jó, mas ele está errado. Versículo 7, será que você foi o primeiro a nascer? Novamente querendo dizer assim, você é o mais velho, você sabe tudo, querendo dizer que os mais velhos sabem das coisas. E já falamos em outro vídeo que não é bem assim. Não é só o fato de você ser mais velho que te faz ser sábio, é como você viveu. Tem velho que acaba a vida muito mal, porque viveu tudo errado, aí vai pedir conselho para uma pessoa dessa? Só se for para ele falar o que não fazer. Agora, tem velhos que são sábios. E aqui o Elifaz está falando como se só o fato de ter nascido antes já fizesse com que a pessoa fosse sábia. Acaso você foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Dá vontade de falar para o Elifaz, né? Agora que a gente já sabe da história, que a gente já leu, já dá vontade de falar. Elifaz, sim, querido, sim, o Jó ouve mais coisa do que você. Mas aí a gente não pode falar isso e o Jó também não falou. Versículo 9. O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão você tem que nós não temos? Então aqui ele já começa a dividir um lado. Nós, você. Nós e você. Entendeu? E aqui ele está falando, que compreensão você tem que nós não temos? Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui que pode ser contraditória. Não é um versículo bíblico, mas tem uma frase de um cara aqui, de um autor, que ele fala assim, ó. Um homem é o que ele é em sua vida de oração e nada mais. Então, você e eu. Nós somos o que nós somos na nossa vida de oração. Nada mais. Como você ora ao Senhor? Quantas vezes você ora ao Senhor? Como é a sua oração ao Senhor? Você ora? Você ora todos os dias? Você não ora todos os dias? Você conversa com o Senhor? Porque o Senhor está disponível para nós. Nós podemos hoje conversar com o Senhor. Então, isso, a nossa vida de oração e de busca ao Senhor, conta muito mais do que as nossas experiências. Deixa eu ler um versículo aqui fora do Jó, só para você entender uma coisa. Salmo 119, versículo 99. Diz: tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. É isso aqui que o Jó estava vivendo.
Jó conhecia ao Senhor, Jó falava com o Senhor, meditava no que ele podia conhecer do Senhor. Então os amigos dele estão falando, você sabe mais que a gente? Você tem mais compreensão que a gente? Sim, o Jó tinha mais compreensão. Por quê? Porque ele buscava ao Senhor. Você precisa buscar ao Senhor. Você precisa buscar ao Senhor. Quando eu me coloco de joelhos para orar, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu me coloco de joelhos para orar, dependendo do dia, eu já começo a chorar. Já começo a chorar. Porque eu sei quem eu sou diante de Deus. Eu sei que eu preciso tanto dele, gente, eu preciso tanto dele. Ali, naquela hora, naquele momento de oração, eu sou a Agnes de verdade. Ali, ninguém me vê. Ali, às vezes eu tô até na igreja orando, eu começo a chorar, mas eu oro baixo. Porque eu tenho vergonha, né? Não vou ficar orando tão alto, dependendo do tipo da oração. Se for uma coisa muito íntima do que eu quero falar para o Senhor que está no meu coração, eu não fico falando muito alto, a pessoa pode até me ver chorando, mas ela não sabe o que está no meu coração. Ali, naquele momento, eu sou eu de verdade. Porque até aqui, ó, eu posso estar fazendo um papel, existem técnicas para falar bem. Sabia? Mas diante do Senhor, nós somos quem nós somos de verdade. E aqui os amigos do Jó estavam falando e acusando ele de, a gente também sabe o que você sabe, a gente também é. Só que não era. Não eram sábios. Inclusive, ele divide o meu lado e o seu lado. Versículo 10. Nós temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos do que o seu pai. Então, eles estavam baseados no conhecimento dos homens, no conhecimento dos mais velhos, dos sábios. Os passarinhos estão cantando hoje. Do que adianta ter tanta experiência e não ter a sabedoria do Senhor? E Elifaz está se gabando, né? Está ostentando aqui que ele tem pessoas mais velhas do lado dele. Então, por isso, ele sabe mais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, que eu também me preocupo. Isso é uma coisa que me preocupa, porque eu estou na igreja há mais de 30 anos. Já estou uma velha de igreja. E o meu pai está na igreja há 45 anos, eu acho. Meu pai e minha mãe, 40 e poucos anos. Enfim, quase 50 anos já de igreja, né? Mais de 40 anos. E assim, tem pessoas que estão na igreja quase o mesmo tempo que eles, mas não tem a sabedoria. Não tem, não é a mesma coisa, não é igual. Não sei explicar. O que eu tiro de lição? Que tudo depende do quanto você busca a Deus, do quanto você busca ter relacionamento com o Senhor. Entendeu? Da mesma forma que há pessoas que estão na igreja há 20 e poucos anos, de repente chega na igreja alguém novo, com 10 anos de igreja, já está muito à frente, uma autoridade maior, porque a autoridade vem da intimidade com Deus. É assim que conta as coisas com Deus, é o tanto que você se humilha, o tanto que você busca. E o Elifaz estava contando só o tempo, entendeu? O tempo, tipo dias. O tempo vale se for um tempo que você gasta diante do Senhor. Eu estou há 10 anos buscando ao Senhor. Ótimo. Eu estou há 20 anos na igreja. Não significa que você está 20 anos buscando ao Senhor, entende? A diferença? Isso acontece muito entre os cristãos, muito. Nossa, eu conheço, hein, gente, pessoas que estão há muitos anos na igreja, mas você vai falar alguma coisa, você fala, gente, mas a pessoa ainda não aprendeu isso? E o Elifaz está se gabando com esse negócio aqui de tempo, mas o tempo não pode ser só passar. O tempo ele deve ser gasto diante do Senhor. Versículo 11, não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Porque você se deixa levar pelo coração? E por que esse brilho nos seus olhos?
O Jó devia estar falando com um brilho nos olhos de quem conhece ao Senhor, que estava incomodando ele faz. Por que você está falando assim com esse brilho nos olhos? Pois contra Deus é que você dirige sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Ou ele faz ainda quer pôr Deus no meio como se ele estivesse do lado de Deus. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem nos seus santos Deus confia, e nem os céus são puros aos seus olhos. Sempre, gente, a história de que os anjos negaram ao Senhor e foram expulsos do céu, que a gente conhece mais ou menos essa história, né? A gente sabe que foram anjos expulsos do céu que viraram os anjos caídos, que são os demônios. Todo mundo já ouviu falar nessa história, que o Lúcifer era um anjo de luz e aí ele foi lançado para a terra. Essa história é tão antiga que até os amigos do Jó sabiam disso. Não sei como, mas chegou lá essa história. E ele fala: Deus não pode confiar nem nos seus santos, quer dizer, essas pessoas que estavam lá com ele na eternidade, e você vai querer dizer que você é um santo? Entendeu? Então o pessoal usa qualquer argumento que eles souberem para acusar os outros. Versículo 16: Quanto menos o homem que é ímpio e corrupto e que bebe iniquidade como água. Ele está falando isso porque ele sabe que ele era um ímpio corrupto. Mas o Jó não era. O Jó era íntegro. Então ele está falando, é impossível ser íntegro. Entendeu? Mas o Jó está mostrando para a gente que é possível sim. É possível ser íntegro. Escute-me e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que eu vi, o que os sábios declaram sem esconder, o que receberam de seus pais a quem foi dada a terra. E a mais ninguém, nenhum estrangeiro passou entre eles. Olha só, ele quer contar aqui um segredo, uma coisa que ele disse que só ele que aprendeu, que todo mundo passou para ele, isso aqui, ó. O ímpio sofre tormentos a vida toda. Esse é o conhecimento super mega blaster que ele recebeu. Como também o homem cruel nos poucos anos que lhe são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes quando se sente em paz. Ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas, sente-se destinado ao fio da espada, fica perambulando, é comida para os abutres, sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam como um rei pronto a atacar, porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Ele está falando, os ímpios vão sofrer, os ímpios sofrem. Você está sofrendo porque você é um ímpio, Jó. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, ele está falando de riquezas, né? Habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará, os seus bens não se propagarão pela terra. Ele está falando do ímpio, o ímpio que vai contra o Senhor. Ele está querendo dizer que é o caso do Jó. Não poderá escapar das trevas, o fogo chamuscará os seus renovos e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu sua floração, pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará. E o fogo devorará suas tendas, dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade, o seu ventre gera engano. E ele deve ter falado isso muito bravo, fazendo um super discurso, falando para o Jó que o ímpio sofre não sei o que, não sei o que. E o Jó, imagina o Jó ouvindo aquilo e pensando, meu Deus, coitado. Não, sério, eu tô começando a ficar com dó. Porque eles falam com tanta certeza, mas eles estão errados. Aí o Jó responde, né? Como esse livro é. O Jó responde. Cada coisa que o Jó responde é maravilhosa. No próximo capítulo, gente, o Jó tem uma revelação de Deus. No capítulo 16 e no 17, o Jó fala uma coisa assim tão de Deus que parece que ele está vendo a eternidade. Eu já falei para vocês que só falta o Jó falar Jesus Cristo.
filho de Maria, que ele não sabia o nome que ia ser o nome da mãe de Maria e de José, porque senão ele tinha falado. De tão íntimo de Deus que o Jó estava aqui, nessa situação deplorável que ele estava. Ele ficou muito íntimo do Senhor. Nós vamos ver o que ele aprendeu com essa situação no próximo vídeo. Nós vamos ler o capítulo 16.